Meu nome é Lívia Lopes e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa lição de número 7, que traz por título: O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. De início, temos um excelente comentário que nos diz: ser comunicativo pode nos render muitos pontos positivos. Entretanto, é preciso tomar cuidado com o que se fala, porque muitas vezes nós tropeçamos nas nossas palavras e falamos aquilo que não deveríamos falar. Temos que pensar e entender que as nossas palavras muitas vezes podem servir para edificar pessoas, mas também para magoá-las e destruí-las. E não é esse o nosso papel como cristãos, destruir as pessoas através principalmente das nossas palavras. No entanto, é preciso prestar atenção ao que vamos falar, porque algumas pessoas falam demais e acabam espalhando boatos e informações erradas sobre outras pessoas. E isso é um crime de difamação à honra previsto no nosso Código Penal brasileiro. É um crime passível de ser tomado todas as providências legais. Todo cristão deve vigiar bem o que vai falar, principalmente para ter um bom testemunho, para ter uma boa comunicação com as pessoas e também para se preservar do pecado. A nossa lição continua sobre a vigilância e prudência no falar. Nem tudo o que nós pensamos, nós podemos falar. É preciso sempre pensar antes de dizer alguma coisa. É preciso sempre analisar se aquilo que vamos dizer vai atingir a outra pessoa de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E se também aquilo que nós vamos falar é necessário para aquele momento. Às vezes é melhor a gente deixar de falar algo para poder deixar a pessoa ter uma vida um pouco melhor, uma convivência melhor. É preciso ter cuidado ao contar as nossas intimidades para as outras pessoas, porque nem sempre nós sabemos o que a outra pessoa está pensando ou do que ela é capaz de fazer. Muitas pessoas espalham boatos porque não conseguem segurar esses boatos, porque ainda não foram saradas intimamente. É preciso tomarmos cuidado com isso também. Nós temos que tomar bastante cuidado também em guardar um segredo. Se alguém confiou em nós para guardar uma informação, é preciso que a gente preserve aquela pessoa e que não saia por aí contando aquilo que ela nos diz. No meio executivo, ter uma informação privilegiada é até certo ponto uma forma de poder, mas espalhar essas informações podem trazer muitos prejuízos. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Nós podemos ter alguns segredos, algumas informações de algumas pessoas para ajudá-las em oração, ajudá-las em aconselhamento, mas não é o nosso trabalho jamais espalhar essas informações para os outros irmãos. As consequências de não controlar a língua. Quem não tem o que falar deve ficar calado, nunca falar sem precisão. É preciso que nós prestemos atenção em 3 regras sobre aquilo que nós vamos falar. Se aquilo que a gente está falando é necessário, se é verdadeiro e se é útil. Se nós conseguirmos ver que essa nossa informação atende a essas 3 regras, então sim, talvez seja o momento de falar. Existem, porém, muitos ditados populares que nos dizem uma série de verdades sobre o controle da língua. Um desses ditados é: o peixe morre pela boca. Ele é verdadeiro. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, é outro ditado popular. E assim, tantos outros. O que nós falamos, às vezes, pode causar feridas difíceis de serem curadas. Às vezes, um determinado assunto que alguém vai comentar com o outro vai abrir uma ferida que já estava quase cicatrizada. E todo aquele sofrimento volta para a pessoa. Então é preciso tomarmos muito cuidado com o que vamos falar para não atrapalhar o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento emocional e a sua cura interior também. Muitas das nossas palavras matam sonhos e os ideais de algumas pessoas. Nós estamos aqui na Terra e a nossa função como cristãos fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas estejam a cada dia melhor
ligadas com o Senhor, e não para matar os sonhos e ideais das pessoas, trazendo essas pessoas a sempre serem rebaixadas, sempre diminuídas. Não é esse o nosso trabalho. Falar sem pensar traz alguns resultados ruins. Algumas pessoas já foram até demitidas dos seus empregos porque falam demais ou porque respondem de uma forma ríspida. Temos que tomar muito cuidado com isso também e pensar antes de dizer alguma coisa. A morte e a vida estão no poder da palavra. É engraçado percebermos que algumas pessoas têm a tendência de abençoar com suas palavras aqueles que são seus queridinhos, aqueles que eles gostam mais. Mas de amaldiçoar com suas palavras ou difamar, espalhar boatos, espalhar mentiras daquelas pessoas que não são seus afetos. Não é nossa tarefa como cristãos fazer isso. E isso é um péssimo testemunho de algumas pessoas no nosso meio que ainda continuam com esse tipo de prática. Nós temos que tomar cuidado, porque quem não refreia sua língua mostra que a sua religião é vã. Nós somos cidadãos celestiais e por causa disso nós temos que demonstrar um testemunho e demonstrar os costumes das pessoas que são do reino da verdade. Se nós estamos agindo de uma forma diferente desta, então mostra que a nossa religião é vã e que nós ainda estamos necessitando ser convertidos ao Senhor nosso Deus, que é o dono da verdade. E é santo na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir e também na sua maneira de falar. Nós um dia vamos prestar contas por tudo aquilo que nós falamos, por tudo aquilo que nós dissemos. E talvez, quando o Senhor nos fizer essa cobrança, talvez nós não vamos gostar do resultado que vamos receber. Existe um grande pensador que disse o seguinte: antes de falar alguma coisa, devemos passar aquela nossa mensagem pelas 3 peneiras. A primeira peneira é da verdade. Isso que eu vou dizer corresponde à verdade? É certo? É verdadeiro? Eu tenho a fonte? Eu tenho como provar isso que eu disse? A segunda peneira é a da bondade. É mesmo necessário eu falar? Isso vai ser produtivo? Vai ser útil? Aquela pessoa precisa mesmo ouvir isso? E a terceira peneira é a da necessidade. É o momento certo? É o momento exato para falar isso? Realmente é imprescindível falar isso que eu vou dizer ou passar essa informação? Se a sua palavra passar por essas 3 peneiras, significa que então é necessário você passar aquela informação. Mas se ela ficar retida em qualquer uma dessas 3 peneiras, não diga, guarde para você, segure o que você tem a dizer, porque talvez você vai ver um resultado melhor lá na frente. Concluindo a nossa mensagem, o nosso comentarista diz que a nossa boca reflete aquilo que o nosso coração está cheio. Se eu estou cheia e transbordante do Espírito Santo, as minhas palavras serão interessantes, serão necessárias, úteis e verdadeiras. Mas se o meu coração não estiver assim, se eu não tiver o Espírito Santo trabalhando no meu coração, provavelmente as minhas palavras não serão boas palavras. E eu posso gerar uma série de problemas com amigos, parentes, vizinhos e até mesmo colegas de trabalho. Concluindo, cuidar da língua é um dever de todos os cristãos. Quem refreia a sua língua evita constrangimentos e aborrece menos as outras pessoas. Este deve ser um comportamento das pessoas que seguem a Cristo. Pensar bem antes de dizer e analisar, refletir sobre aquilo que vai falar. Somos cidadãos celestiais e por isso nós devemos demonstrar os costumes e hábitos dos cidadãos que vão um dia morar no céu. Muito obrigada por sua atenção e que Deus nos abençoe.